Eu sou Audicleia, sou médica emergencista e hoje nós vamos falar sobre a gripe. É muito comum os pacientes procurarem a emergência apresentando síndromes gripais. Por isso que é muito importante nós sabermos muito bem sobre este assunto para poder conduzir da melhor maneira possível. Então, gripe ou influenza é uma infecção respiratória aguda causada pelos vírus influenza A, B, C ou D e que pode estar presente em todos os lugares do mundo, né? Tem uma distribuição global. É uma doença que tem uma elevada transmissibilidade. Ela pode causar quadros leves ou severos, né, ou quadros graves. Então, o paciente com gripe pode ter desde sintomas leves até ser um paciente muito grave. E os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais. É uma doença que acomete qualquer idade, sendo que alguns grupos têm mais risco de complicações. Então, aquele idoso com gripe pode se tornar um paciente grave. Também podem se tornar graves crianças, gestantes e pacientes que têm outras doenças além da gripe. Como, por exemplo, aquele paciente que está com quadro gripal e que tem problema no coração, que tem problema no pulmão, neuropata, né, pacientes sequelados de AVC, pacientes diabéticos, eles podem se tornar mais graves quando eles estão com quadros gripais, obesos mórbidos, pacientes que têm baixa imunidade e também aqueles pacientes que têm pressão alta. Como eu falei, é uma doença que pode ocorrer em qualquer idade. Ela pode gerar epidemias anuais e também epidemias de vez em quando, assim, né, periódicas, e está entre as principais causas de morte em todo o mundo. Sério, doutora? A gripe, exatamente. Influenza é uma das principais causas de morte no mundo. A virose da gripe, ela aparece todo ano, em algumas estações, principalmente naquelas estações de climas frios e chuvosos. E um dos principais objetivos, né, do tratamento de um paciente com síndrome gripal é fazer um tratamento adequado e também em tempo oportuno, de preferência nos 2 primeiros dias de sintomas. Então, aquele paciente que começou com quadro gripal é um paciente que tem fator de risco para desenvolver gravidade, então o ideal é já iniciar o tratamento nesse paciente. Ah, doutora, eu nunca nem tinha ouvido falar que existia tratamento para pacientes que estavam com gripe. Existe sim, nós vamos já falar melhor sobre o Tamiflu. Este vídeo eu vou dividir em 3 partes, né? O vídeo sobre síndrome gripal, né? Sobre a gripe. E nesse primeiro vídeo estou dando essas informações mais gerais. No segundo vídeo eu vou falar sobre o tratamento. No terceiro vídeo vou falar um pouquinho mais sobre o próprio vírus influenza, né? Que é o vírus da gripe. A quantidade de casos de síndrome gripal varia de acordo com os anos. Então, existem anos em que nós vamos ter uma maior ou menor circulação do vírus. Tem anos em que vai ocorrer quadros gripais durante os 12 meses do ano. E também a gripe ela pode ocorrer em surtos, fora das estações do ano, que são as estações do ano que são esperadas, como por exemplo, eu estou esperando vários quadros de síndrome gripal aqui nesse período do ano que é frio, mas nesse ano agora ele não ocorreu no período frio, ocorreu mais no outro período do ano que não era aquele que era esperado. No Brasil, as estações do ano que nós temos mais casos de gripe, elas variam de acordo com a região. Então, nós vamos observar melhor esses casos ocorrendo em estações definidas, naqueles locais que têm climas temperados, que é em locais onde nós sabemos que realmente existe aquela estação fria, estação do ano que é mais fria, né? No inverno, aí nós vamos saber que realmente, ocorreram mais casos. É diferente aqui de Imperatriz, nós não conseguimos definir exatamente as estações do ano de maneira bem clara, então fica mais difícil para poder identificar a ocorrência
em maior quantidade em uma determinada estação. E espera-se que, em geral, que haja um aumento do número de casos, tanto no outono quanto no inverno. Doutora, e qual que é o período de transição dessa doença? Então, a pessoa começa a eliminar o vírus ainda no período de incubação. Como assim, doutora? Então, vamos lá. A pessoa acabou de se contaminar com o vírus da gripe, ela já começa a transmitir, mesmo ela não tendo sintomas. E ela vai continuar transmitindo, e essa transmissão vai ser maior nos 2 primeiros dias que a pessoa começar a apresentar sintomas. Ah, doutora, entendi. Então vamos lá. Peguei o vírus da gripe no domingo, isso. Mas eu não estou sentindo nada. Mesmo assim, sem sentir nada, você já começa a transmitir. Ah, entendi. E aí, quando for, por exemplo, lá pela terça-feira que você começar a apresentar sintomas, é o período que você vai estar transmitindo muito mais, certo? E aí, essa transmissão, ela vai se manter até o dia que a febre passar. Então, no dia que a febre passar, um dia depois que a febre passar, você já não vai mais estar transmitindo. Então, vamos lá. A excreção viral, né, que é a eliminação do vírus, ela se inicia durante o período de incubação, com pico nos 2 primeiros dias de sintomas, e ela vai ser diminuída, essa transmissão, ou a pessoa passa a não transmitir mais depois de um dia que a febre passa. Em crianças e pessoas com baixa imunidade, esse período de transmissão do vírus da gripe, ele pode ser um pouco maior, então a pessoa pode passar mais dias transmitindo. E como que é a febre na gripe, né? A febre no paciente com gripe, ela se mantém ali por 2 a 3 dias, né? E ela desaparece no 6º dia, né? Febre, ela se mantém ali principalmente por 2 a 3 dias. Em alguns pacientes ela pode permanecer até 6º dia, mas geralmente depois do 6º dia ela desaparece. Em crianças a febre é mais alta e ela é persistente, ela demora mais dias. Doutora, como é que a gente faz o diagnóstico da gripe? Porque às vezes a gente se confunde, meu Deus, eu não sei se é sinusite, eu não sei se é gripe, então vamos lá. Paciente, para nós dizermos que ele está com uma síndrome gripal, né? Ele tem que ter febre, como nós vimos em geral, de 2 a 3 dias. Junto com essa febre, ele vai ter sinais e sintomas de vias aéreas superiores, como por exemplo, nariz escorrendo, dor de garganta, rouquidão, tosse, e junto a estes, o paciente também vai ter pelo menos um desses sintomas de comprometimento sistêmico, que são calafrios, mal-estar, dor de cabeça e dor no corpo. Então, por exemplo, se o paciente tiver febre, mais nariz escorrendo, mais mal-estar, nós vamos dizer que ele está com uma síndrome gripal. Em geral, os pacientes que estão com quadros gripais, eles não apresentam os sintomas respiratórios. Mas naqueles pacientes que apresentam algum sintoma respiratório, como por exemplo, eu estou começando um pouquinho de falta de ar, alguma coisa assim, essas queixas respiratórias, elas são observadas à medida que a doença vai progredindo. E ela vai se mantendo em geral por 3 a 4 dias depois que a febre passa. Rouquidão e gânglios no pescoço são mais comuns em crianças que têm quadros de gripe. Tosse, fadiga e mal-estar geralmente persiste de 1 a 2 semanas. Doutora, e o paciente que tem gripe, ele pode desenvolver alguma complicação? Exatamente, como eu falei, nós podemos ter pacientes com gripe com quadros leves e pacientes com gripes com quadros graves. A gripe, ela geralmente melhora sozinha, depois de 7 dias que a pessoa começa a apresentar sintomas. E embora tosse, mal-estar e fadiga, elas possam permanecer algumas semanas, mas em geral não ultrapassa 6 semanas de sintomas, né? Então a pessoa pegou gripe aqui, a gente espera que pelo menos daqui a 1 mês e meio a pessoa já esteja bem desse quadro. Não é esperado a pessoa dizer, eu estou com gripe há 3 meses, né? Então, em geral, depois de 45 dias a pessoa não está mais sentindo nada. Mas o mais comum é que depois de 7 dias, a maioria da população, depois de 1 semana que estava com gripe, não tenha mais nenhum sintoma.
Alguns casos podem evoluir com complicações. E quais são as principais complicações dos pacientes que têm quadros gripais? Podem apresentar. Então, são complicações: infecção no ouvido, principalmente nas crianças, bronquiolite, bronquite, pneumonia, convulsão febril, principalmente nas crianças, infecção por bactéria, morte súbita, que pode ocorrer em crianças, insuficiência respiratória aguda, que é aquela falta de ar intensa que os pacientes podem apresentar nos quadros complicados de gripe, falência múltipla de órgãos, infecção generalizada, né, que é a sepse, hepatite e também febre sem sintomas respiratórios, que é a sepse-like, que ocorre com mais frequência em crianças. Em gestantes, quais as complicações? Desidratação, pneumonia, doença cardiopulmonar, parto prematuro e abortamento também pode ser uma complicação da gripe em gestantes. Doutora, o que a pessoa sente quando a gripe está agravando? Ai, que bom, boa pergunta. Então vamos lá. Quando a pessoa tem gripe, que ela está começando a ficar grave, ela começa a apresentar falta de ar, febre persistente por mais de 3 dias, que como eu falei, geralmente a febre ela se mantém por 3 dias, em alguns casos é que ela chega a 6 dias, mas ela não passa de 6 dias, mas o mais comum é que ela não passe de 3 dias. Febre que já tinha passado há 2 dias e que voltou a aparecer, então a pessoa estava com gripe, a febre já tinha ido embora e de repente a febre voltou novamente, porque nesse caso aqui, que a febre volta, a gente começa a pensar que essa pessoa pode estar com um quadro de pneumonite primária pela influenza ou de uma infecção bacteriana, por isso que é bom estarmos atentos. Também o paciente com gripe que está começando a apresentar confusão mental e sonolência é um paciente que eu tenho que ficar atento, que é um paciente que está agravando. Também aqueles pacientes com gripe que começaram a ficar com a pressão baixa, é um paciente que está agravando. Pacientes gripados com pouca urina, ou seja, menos de 400 ml por dia de urina. Pessoas com gripe que começaram a piorar de alguma doença que tinha, como por exemplo, DPOC, né, que é aqueles pacientes que fumam muito, já tem problema no coração e começa a piorar depois que tem uma gripe. Pessoa já tinha um problema no pulmão e começa a piorar muito depois que pegou a gripe. Pessoa que já tinha um problema no coração e começa a piorar muito depois que pegou a gripe também. Então, também aqueles pacientes que estão com gripe começam a apresentar inflamação nos músculos, que eu vou perceber justamente pelo exame de sangue, aumentando ali o CPK, que vai ficar maior que 2 a 3 vezes o valor normal, e também o paciente com gripe, que está tendo uma creatinina, que é um exame de sangue que a gente avalia os rins, maior que 2 mg por decilitro, eu pensei, esse paciente aqui é um paciente que está piorando. Outros sinais de agravamento. Paciente na criança com persistência ou retorno da febre, falta de ar, principalmente batimento d'asa no nariz. Ai, doutora, meu filho está respirando pouquinho, está respirando fraquinho, lentinho. Isso aqui é um sinal de gravidade, porque esse paciente está apresentando um colapso iminente. Também a criança que apresenta gemido, estridor, piado no peito, palidez, baixa saturação, né, e irritabilidade ou apatia é criança que está agravando. Doutor, e o que é a síndrome respiratória aguda grave? É aqueles pacientes que estavam com gripe e começaram a piorar e agora estão graves. E o que esses pacientes graves com gripe vão apresentar? É justamente a síndrome respiratória aguda grave. Então, esse paciente aqui, para eu dizer que ele está com uma síndrome respiratória aguda grave, de um quadro gripal, ele tem que ter uma síndrome gripal, tem que ter falta de ar, e junto com essa falta de ar, ele vai ter baixa saturação, ele vai ficar respirando rápido, vai ter piora das doenças que ele já tinha, né? Ele vai ter uma pressão mais baixa, a pressão dele vai baixar. Ou é um paciente que eu estou num período do ano, que eu sei que eu tenho vários casos de gripe e esse meu paciente de repente chegou aqui com falta de ar. Peraí, estou no período do ano, que eu tenho muitos quadros de gripe, esse paciente está com falta de ar, então estou aqui diante de uma síndrome respiratória aguda grave. Quais os exames que eu vou pedir para este paciente aqui, que eu estou atendendo, que eu estou achando que ele está com uma síndrome respiratória aguda grave, ou seja, ele está com um quadro de gripe grave? Os exames, eles podem ou não ter alterações, mas eu posso pedir exame de sangue, posso pedir também exame do fígado, né, TGO, TGP, vou pedir também bilirrubinas, DHL,
exames para verificar como é que estão o funcionamento dos rins, ureia e creatinina. Vou pedir um raio-x, esse meu raio-x pode apresentar infiltrado. E também vou pedir o exame de CPK para ver se tem alteração. Doutora, em relação à escola, quais são as recomendações para escolas e creches? Então, os professores de ensino básico e superior, eles devem se vacinar todos os anos. É importante saber que não precisa suspender as aulas em caso de surto. E é importante também manter medidas de etiqueta, higienização das mãos de forma frequente. Doutora, em relação à prevenção, o que é importante? Então, a melhor maneira de se prevenir é vacinar todos os anos. Então, a vacina contra a gripe ela é indicada para grupos específicos. Medidas não farmacológicas de proteção também são importantes, como lavar as mãos, usar máscaras e também monitoramento dos dados de circulação do vírus. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Um grande abraço. Vem mais vídeo aí. E vou continuar sempre aqui à inteira disposição.